Shalom, graça e paz, bom dia. Hoje é sexta-feira e nós vamos ter mais uma devocional e eu tenho para você uma palavra de Deus nessa manhã. Nosso tema é: em Deus haverá sempre esperança para os desistidos. Uau! Em Deus haverá sempre esperança para os desistidos. O nosso texto é um pouco longo, por isso não irei lê-lo, mas é para anotar, para registrar. 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 8. 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 8. Tarefa para ler em casa nessa sexta-feira. Quem em algum momento da caminhada já não pensou em trancar a faculdade, abandonar um projeto importante, dar um tempo para fazer uma pausa que não estava programada, abandonar o trabalho, jogar tudo para cima? E nos casos mais agudos, alguns pensaram até, e infelizmente o fizeram, lamentavelmente, tiraram suas próprias vidas, desistiram de si mesmos por causa de suas dores e perdas. Sumir no mundo, evaporar, se esconder em alguma caverna ou buraco que possa, seja lá. Houveram personagens bíblicos também que viveram momentos difíceis e pensaram em parar, em desistir. Irei me ater apenas em um, há muitos, mas em um: Elias. Interessante que Elias enfrentara os profetas de Baal debaixo de uma ousadia absurda, tremenda, incrível. Ele desafia os profetas e vence os profetas. Os profetas foram convocados para que eles invocassem o nome do Deus deles chamado Baal. E depois Elias invocaria o nome do Senhor. Os profetas invocaram e Baal não respondeu, porque Baal não tem resposta. O único que tem resposta é o Senhor dos exércitos. Aleluia, e bendito seja seu nome. E Elias então tem uma postura muito firme, corajosa, intrépida, de uma valentia extremada. Nesse momento, quando ele desafia os profetas numa situação de muito risco, mas logo em seguida, em um outro momento, fica exposto à sua fragilidade. Elias se abateu por causa de uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel, porque Elias vencera os profetas de Baal, em que ela servia e acreditava. Ela então manda um recado para ele dizendo: amanhã eu farei com você o que foi feito com os profetas. E Elias então, o que ele faz? Diante dessa ameaça, Elias tem um comportamento diferente do primeiro momento em que ele enfrenta os profetas de Baal. Ele abandona seu discípulo e sai da rota que lhe estava proposta. E busca o caminho da fuga para salvar agora a sua pele, a sua vida. O profeta fica deprimido e pede para si a morte, indo se esconder em uma caverna. Caverna é o lugar onde muita gente se esconde nas suas crises. Mas eu gostaria de dizer que se esconder numa caverna não é sinônimo de que a cura virá, a restauração vai acontecer. Se esconder numa caverna, às vezes só há um agravamento da nossa condição e da nossa situação. E a resposta de Deus para Elias está em 1 Reis 19, de 9 a 15. Também não vou ler, mas apenas fica o registro. 1 Reis 19, de 9 a 15. Deus encontra o profeta assustado e desistido em uma caverna, escondido, com todas as fobias possíveis. E Deus o chama para fora. Interessante que Deus foi ao encontro do seu profeta. Que bom que o Senhor percebe às vezes a nossa fragilidade, um momento difícil que estamos atravessando, e Ele vem ao nosso encontro. Ele sabia que o seu profeta estava dentro de uma caverna, desistido, paralisado, acuado, assustado, reclusado e isolado. E Deus então o que faz? O chama para fora. Chama o profeta e o restaura. Deus é Deus que chama os que estão na caverna para fora, para restaurá-los, para mudar a condição em que eles estão. Devolvendo ao profeta o seu desafio, o seu ofício de profeta. Ele disse: agora vai e unge Azael. Volta para
para a normalidade, volta para o caminho, volta a fazer o que eu te chamei para fazer. E Deus restaura assim então o profeta. Mas isso também a gente precisa entender que é peculiar a todo ser humano. Tem momentos que parece que você está lá em cima, que você é invencível, imbatível, que nada mexe com você. Num outro momento parece que tudo mexe com você, parece que você não tem força para reagir, não é? E a gente tem hoje uma gama de pessoas que estão nessa condição, trancadas dentro de uma caverna, trancadas dentro de um quarto, trancadas dentro de si mesmo, sem saber o que fazer, assustados. Não vem saída, não vem resposta, não vem solução. Entram num quadro depressivo como o profeta ficou. Não tem alternativa. Mas no caso do profeta, Deus veio ao encontro dele e o tirou da caverna. Todos temos momentos em que nos sentimos ameaçados, desistidos, pensamos em parar por vezes, porém Deus sempre será o nosso resgatador. Ele nos removerá das cavernas em que nos metemos e nos fará sair para fora, para sermos devolvidos ao curso do caminho normal do qual devemos sempre nos manter. Enfermidade, da angústia, do medo, do desânimo e da desistência. Deus está dizendo para você, Elias, para você, José, para você, Antônio, para você, Pedro, para você, Carlos, saia da caverna e volte a viver uma vida plena. Saia desse lugar em que você está metido hoje. Saia dessa caverna, caverna da angústia, caverna do medo, caverna da desistência. Hoje Deus vai ao seu encontro nessa caverna e te tira para fora e te restaura, assim como Ele fez com o seu profeta Elias. Elias foi curado, foi restaurado e volta à ação do seu chamado e do seu ministério. Logo que ele sai da caverna depois de restaurado, vai ungir Azael, porque foi para isso que ele foi chamado. Então que Deus arranque você dessa caverna que você está metido nessa manhã, escondido nessa manhã, onde você quer ficar sozinho, isolado, reclusado, quietinho, mas você precisa sair dali. Daí você tem um propósito, você tem a vontade de Deus para cumprir, você tem coisas para fazer, você tem sua família, você tem algo que mexe e faz com que você saia para fora. Hoje é tempo, é dia de sair da caverna em nome de Jesus, para voltar à normalidade da sua vida, para a glória do nome dele. Deus abençoe você e vou orar por ti. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que estão dentro de uma caverna, entrincheirados, acuados, amedrontados, desistidos, machucados, se esconderam porque não querem se relacionar com ninguém. Há muita gente na caverna da depressão, na caverna da ansiedade, na caverna do medo, das fobias. E nessa manhã o Senhor esteja tirando elas de lá, assim como o Senhor tirou o seu profeta e o devolveu à normalidade. Faça isso com todos aqueles que estão dentro de uma caverna nessa manhã, e os restaure, e os liberte, e os cure, e que eles voltem para o caminho e voltem a viver segundo o projeto e a plenitude da vontade de Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Shalom, bom dia.